gente está dando início aqui a mais um encontro dos nossos diálogos essenciais. Eu dou boas-vindas a todos e a todas. Acho que vai chegar mais gente, porque teve muita inscrição. Olá, Tatiana, Isabel, César, Beatriz, Cristiana. Então, nós hoje temos a alegria aqui de receber o Pedro. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, para quem está chegando agora, participando pela primeira vez. Esse nossos encontros de diálogos essenciais, eu estava explicando agora há pouco, foi criada pela queridíssima Nádia Rebouças, que já está aqui. A Nádia é uma profissional, eu dizia para os que chegaram primeiro, de comunicação, da área de publicidade, mas de comunicação para a transformação das organizações da sociedade. É uma profissional reconhecidíssima, não só no Brasil, mas também no exterior. Uma das grandes referências para quem que pode ajudar vocês a entenderem, quem fez toda a campanha do Betinho, primeiro do Natal Sem Fome, depois isso se estendeu, ela é a responsável por essa campanha, entre tantas outras no Brasil. Então, a Nádia, há algum tempo, ela criou esse projeto de diálogos essenciais, que acontecia presencialmente, e depois, com a pandemia, não pôde prosseguir, e a gente está fazendo nessa maneira aqui virtual. Eu sou Robson Santarém, eu sou consultor na área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de lideranças, coaching de lideranças, e tenho o maior prazer de junto com a Nádia, promovermos esses encontros para a gente dialogar. Então, é um espaço de diálogo, então não é uma live, como tem tantas de palestras, nós já convidamos várias pessoas. Quem quiser conhecer os diálogos anteriores, pode entrar no meu canal do YouTube, Robson Santarém, também está na página de Facebook, Diálogos Essenciais, da Nádia, tem todos os vídeos lá. Nós já tivemos aqui a participação do Fábio Broto, Pedro, e muitos outros amigos queridos nossos. Hoje a gente tem a alegria de ter o Pedro. Eu conheci o Pedro no projeto Cooperação, onde eu também dou aula. Pedro é um dos autores desse livro, coautores, que foi organizado pelo Fábio Broto, que esteve conosco no ano passado e sensibilizou a todos nós, refletindo sobre a cooperação. Então, o Pedro, vocês vão ver, alguns já declararam o quanto que ele é querido aqui, ele cativa todo mundo, como também me cativou, e a gente vai ter a oportunidade de refletir agora sobre a comunicação não violenta e como também a gente pode, numa sociedade às vezes tão violenta e agressiva, nós somos chamados a sermos construtores de uma cultura de paz. O Pedro vai ter aí cerca de 30 minutos para ele falar para a gente, e depois a gente abre a roda de conversa para perguntas, para depoimentos, para trocas. É assim que a gente tem feito o nosso evento. Então, Pedro, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Oi, Lia, que bom que você chegou. Está chegando, gente. Pedro, toma a palavra. Obrigado, Robson. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Robson. Você sabe que quando a gente se conheceu, acho que foi lá no FICO, né? No Festival Internacional e tal. Isso. E aí eu te pedi o seu contato, eu pedi o seu cartão, alguma coisa assim, você me deu o seu cartão. Eu falei, olha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa nesse cara aí que é legal, especial. Eu espero que algum dia os nossos caminhos se cruzem, assim. Eu nem sabia como. E aí, quando você me convidou, eu falei, que legal. Que legal conhecer, me aproximar um pouquinho mais de você, assim, né? E eu não conheço profundamente o seu trabalho,
mas eu acho que é daquelas situações que a gente se encontra e fala, olha, tem alguma coisa nessa pessoa aí com a qual eu me conecto, né? Então, muitas vezes não é muito racional, analítico, assim, mas é mais da sensação. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje. Algumas carinhas aqui eu já conheço, outras ainda não conheço. Algumas pessoas aí chegando ainda, né? A gente vai acolhendo quem está chegando. E assim, eu gosto de começar quando eu vou falar alguma coisa, né? Quando eu vou ou dar uma palestra ou ter algum tipo de fala, eu gosto de já pedir assim a ajuda dos universitários para saber se tem alguém que tem alguma pergunta para me ajudar a começar, assim, sabe? Até para não correr o risco de ficar falando alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que vocês gostariam de saber, né? Porque imagina só que chato você ficar ouvindo uma pessoa durante meia hora ela falando uma coisa que não tem nada a ver com o que você quer saber. Então aqui tem uma oportunidade de a gente já se ajudar, assim. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para me ajudar a começar a falar. Hoje a gente está aqui para falar sobre comunicação não violenta, né? Sobre a minha experiência com a comunicação não violenta. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aí para me ajudar a começar. Então, quem ajuda o Pedro, liga o microfone e faz a provocação. Ele está pedindo ajuda. Vou fazer uma grande provocação. Vai, Nádia. Nesse momento horrível de uma comunicação violenta, como é que dá para pensar numa comunicação não violenta? Assim, somos agredidos 24 horas por dia com uma comunicação muito violenta. Ah, Nádia, obrigado, viu? Obrigado pela sua pergunta. Puxa, eu acho que essa é uma investigação que talvez todo mundo está se fazendo, né? Que eu acho que tem a ver com essa nossa pesquisa diária de como sobreviver a tantas violências. Eu acho que tem a ver com isso, né? A gente está vivendo um momento e algumas pessoas estão muito mais vulneráveis do que outras, né? Algumas pessoas estão muito mais oprimidas do que outras, muito mais violentadas do que outras. Mas eu acho que tem muita gente se perguntando isso, como lidar com um jeito de viver que é tão violento, né? E a violência pode ser muita coisa, né? A violência pode ser um jeito de se comunicar, a violência pode ser um jeito de se relacionar, né? A violência pode ser estrutural, a violência pode ter a ver com desigualdade nas relações, desigualdade social, né? Algum tipo de opressão. A violência pode ter a ver com preconceito também, né? A violência pode ter a ver também com o jeito que eu me trato, né? Nos meus diálogos internos também. Existe esse tipo de violência também, né? Que acontece na minha relação comigo mesmo. Então, são tantos tipos de violência acontecendo, né? E eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo, a gente pensar como estabelecer comunicações menos violentas, não violentas, nesse ambiente que a gente está, porque é uma questão de saúde mesmo, integral, né? É uma questão de integridade. E aí, aos poucos, pelo menos na minha experiência, eu fui descobrindo muitas coisas com a comunicação não violenta, fui descobrindo limitações minhas que eu nem sabia que existiam. Tem um autor que eu esqueci o nome agora, mas ele fala assim: a gente não sabe que a gente não sabe. Então, muitas vezes tem uma limitação minha que eu nem sei que existe, eu só vou saber que ela existe
depois que eu descubro uma outra possibilidade de estar no mundo, né? Uma outra possibilidade de me relacionar, a partir do momento que eu aprendo outros caminhos, eu falo, nossa, né? Eu olho para trás e falo, nossa. Quantas vezes a gente já não olhou para trás na nossa história e falou, nossa, olha só como é que eu era, como é que era o meu repertório para lidar com as situações. E aí, quando a gente descobre outros caminhos, isso é muito incrível, né? Do aprendizado. E isso vem através da educação, né? E que não para nunca. Se a gente quer continuar aprendendo, esse é o legal do aprendizado e da educação, é a gente descobrir novas formas de estar no mundo, novas formas de se comunicar, novas formas da gente se relacionar com as outras pessoas, e aí a gente, a partir dessa ampliação de repertório, a gente vai descobrindo que a gente tem mais escolha, né? Então, quando eu olho para a minha história, há uns a partir de 7 anos atrás, assim que foi quando eu comecei, né, a conhecer a comunicação não violenta, mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha muito pouco repertório para me comunicar, para ouvir as pessoas, para ouvir mensagens difíceis, para ter conversas difíceis, para lidar com os meus próprios sentimentos. Então, eu posso dizer que eu era quase como se eu fosse refém de mim mesmo, assim, né? Refém da minha própria ignorância. Então, isso é que é muito legal de aprender novos caminhos, que aí a gente começa a ter mais escolha, ficar menos refém da nossa ignorância. Então, eu acho que essa pergunta, né? Como pensar aí numa comunicação não violenta, sendo que a gente está vivendo tanta comunicação violenta, eu acho que tem tudo a ver com a gente pensar em novos caminhos. E como é necessário, né? Eu acho que muita gente está pensando isso hoje em dia. Puxa, a gente precisa pensar em outras formas da gente se relacionar, porque esse jeitão que a gente está vivendo agora não está nada saudável, né? Não está nada construtivo. Mas isso não quer dizer que não tenham pessoas, projetos, coletivos pensando coisas construtivas, né? Tem muita gente fazendo coisa muito legal. É que o todo ele é ele é pesado, né? Então, quando a gente vê o número de pessoas em situação de pobreza, né, entrando aí no perfil da fome, o número de pessoas morrendo, isso tem um peso muito grande, né? E é uma grande crise que a gente está vivendo, né? E antes dessa grande crise já existiam outras grandes crises. Então eu acho que é uma questão urgente mesmo da gente repensar as formas que a gente usa para se comunicar. Por quê? Porque as formas que a gente usa para a gente se comunicar estão diretamente relacionadas com as consequências dessa comunicação, né? Então, não é só uma questão de escolher quais palavras eu vou escolher, né? Quais são as palavras mais adequadas, mas eu acho que tem a ver com como é que a gente está entendendo, né, as nossas relações. A gente está se entendendo, se vendo como inimigo. A gente está querendo continuar essa cultura da guerra, né, que está tão presente na nossa cultura, essa cultura de uns contra outros. A gente está querendo continuar certas desigualdades que duram faz tanto tempo, né, e que são tóxicas para todo mundo. Então, a comunicação não violenta faz esse convite, assim, de começar a refletir, começar a cultivar uma consciência, que aí vai resultar em como é que eu me expresso, né? Como é que são as minhas ações, mas é uma consciência. Antes de qualquer coisa, a comunicação não violenta convida a gente a ter uma consciência diferente, a pensar diferente. Pensar diferente desse jeito que a gente foi educado a pensar.
né? Quando eu falo a gente, eu estou generalizando, mas tem um jeitão que a gente vai aprendendo a estar no mundo, né? Quando a gente pensa na nossa infância, a gente foi sendo educado a estar no mundo de um certo jeito, e muitos e muitas de nós fomos educados aí na base da punição, né? Na base da culpa, na base daquilo que é universalmente certo, daquilo que é universalmente errado, né? Das pessoas boas e as pessoas ruins, aquelas pessoas são más. E tudo isso vai criando uma cultura aí da intolerância, né? Uma cultura da guerra. E a guerra existe para aquelas pessoas que pegam em armas, mas também a guerra existe dentro de casa, né? Todo mundo aqui, eu acho que já viveu guerra dentro de casa de alguma forma. E isso é muito desgastante, né? Quando a guerra está dentro de casa, você não tem mais um porto seguro. Porque casa é para ser aquele lugar para a gente poder se refugiar, né? Quando o mundo se torna um lugar hostil, o nosso lar, a nossa casa, era para ser esse lugar de acolhimento, assim, né? Era para ser esse lugar de compreensão. E aí, quando a guerra está dentro de casa, dá uma sensação de solidão, não é? Que a gente está sozinho no mundo, porque, puxa, nem dentro da minha própria casa eu encontro esse acolhimento, né? Essa compreensão. Então, tem a ver com tudo isso, assim. Tem a ver com repensar as formas que a gente está se relacionando, mas não abrir mão daquilo que é muito importante para a gente, né? Então, como que a gente continua querendo cuidar das coisas que são importantes para a gente, mas a gente pensa outros caminhos para a gente se comunicar, outros caminhos para a gente se relacionar. E isso vai tomar um certo tempo, né? Porque todo mundo aqui sabe que durante a vida a gente vai desenvolvendo hábitos, né? Manias. Quem aqui não tem uma mania? Todo mundo tem mania aqui, né? E muitas vezes as nossas manias, elas são reveladas por aquelas pessoas que convivem com a gente, que mostram para a gente, né? A nossa mania. E essas nossas manias, os nossos hábitos, eles também estão enraizados no nosso jeito de pensar. A gente se acostuma com o jeito de pensar. E mudar hábito, alguém aqui já tentou mudar algum hábito? Pode ser muito difícil, né? Ah, eu quero acordar mais cedo. Muitas vezes não basta querer, porque você se acostumou a acordar naquele horário, tá? Ah, eu quero mudar esse outro hábito. Às vezes é um hábito, eu quero fazer mais esporte, ou eu quero comer diferente, quero comer outras coisas, quero comer mais saudável. Ou eu quero reagir, quando a gente fala de comunicação, né? Às vezes alguém vem e fala uma coisa para você que te pega, assim, quando você vê, você já reagiu, assim, explodiu. Aí você pode parar e falar assim, não, eu quero mudar esse meu hábito. Mas para mudar mesmo, ó, tem que suar a camisa, porque mudar hábito, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Mas é possível. E a gente sabe que é possível, porque a gente eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de mudar algum hábito. Às vezes é uma coisa mais gradual, às vezes é no susto, né? Ou às vezes muda alguma coisa radicalmente na sua vida e você consegue. Mas a gente está falando aqui também de mudar hábitos e jeitos de pensar. E esses jeitos de pensar vão refletir no jeito que a gente vai se comunicar, vão refletir nas nossas ações, né? Então, a comunicação não está só nas palavras que eu escolho, mas também está nos pensamentos que eu escolho ter. E esses pensamentos vão refletir nas palavras, vão refletir nas ações, vão refletir nas minhas atitudes. Então, se eu estou cultivando
um pensamento bélico, assim, né? Um pensamento de inimização, de inimizade. Às vezes eu faço isso inconscientemente, porque eu fui treinado a fazer isso, fui educado a fazer isso, não só pela minha família, mas pelos trabalhos por onde eu passei, pela cultura. Agora, se eu vou ganhando consciência disso, nossa, isso é muito legal, porque ganhar consciência de alguma coisa que acontece dentro da gente é um passo importante, né, para mudar. Porque se eu não ganho consciência daquilo que eu quero mudar, é mais difícil mudar, né? Então, nesse processo, a gente vai ganhando consciência, né? Eu mesmo fui ganhando consciência dessas coisas que eu queria mudar. E tô ouvindo um eco da minha voz aqui. Talvez alguém está com o microfone aberto. Agora melhorou. E aí a minha experiência foi essa. Eu fui descobrindo esse mundo da comunicação não violenta, já faz aí uns 7 anos que eu estou investigando, pesquisando, me trabalhando e também criando espaços para outras pessoas também se transformarem, não como um mestre, mas como uma pessoa que começou a viver transformações e está contando assim para todo mundo, gente, é possível, olha só. Olha só, vem comigo que é muito legal isso, dá para a gente se transformar. Eu me transformei muito, ainda hoje eu tenho muita coisa para me transformar, tem muitas coisas que eu faço que depois eu olho para trás e falo, ah, não acredito. Sabe aquela coisa que você fala assim, e depois que você falou, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Às vezes acontece, né? Oh, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Então, ainda estou também nesse trabalho de conta-gotas de transformação, e a transformação ela vai acontecendo na prática regular. Não vai ser um workshop milagroso que vai mudar radicalmente você, por mais que tenham pessoas que falem sobre comunicação não violenta por aí, como se fosse uma coisa assim, mais uma fórmula, né? Uma fórmula que se você seguir aquela fórmula vai dar certo. Comigo não foi assim. Comigo Ou uma foi... metodologia, né, Pedro? Eu acho que você até, desculpa te interromper, você até Sim, aborda isso no capítulo que você escreveu aqui no livro, que não é uma metodologia, é uma outra consciência, como você está falando. E eu acho que trazer esse tipo de reflexão provoca a pensar algo aqui. Com essa consciência, como é que a gente consegue promover a transformação, aquilo que a Nádia colocou, quando a gente sofre tanta violência, né? Porque se a gente falar em termos de país, e você falou das inúmeras maneiras de violência que a gente sofre, e da injustiça social, da discriminação, do preconceito, da exclusão social, como não ficar indignado, como não ficar, como não aceitar esse tipo de coisa. E aí me ocorre também perguntar, provocar, porque pode parecer que a comunicação não violenta é ficar meio ou bonzinho, ou no sentido de não se indignar, ou não lutar contra isso, né? Ao contrário, né? Acho que o Gandhi é uma grande referência, e o Marshall e tantos outros. Então, diante dessas grandes violências, que comportamentos que essa consciência que você traz nos incita para que a gente possa criar uma outra cultura na sociedade? olha, Robson, eu acho que você trouxe um sentimento aí, que é um sentimento que muitas vezes ele é classificado como errado, né? A indignação, a revolta. Só que a indignação e a revolta, esses sentimentos são muito poderosos, né? Eles têm a ver com a raiva, eles têm a ver com a gente não querer mais ver certos tipos de violência acontecendo. Então, eu acho que esses são sentimentos muito poderosos. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário. Nesse documentário estava falando sobre um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que as pessoas elas infringiam a lei
de propósito para revelarem quanto que aquela lei estava sendo discriminatória. Então, por exemplo, né, o Martin Luther King ou Rosa Parks foram pessoas que foram presas porque se posicionaram, né? Quiseram revelar o quanto que aquele sistema estava sendo opressor. Então, a indignação e a revolta são muito importantes exatamente para a gente ter força para falar, não, isso aqui basta, né? Basta disso aqui. E como é importante a gente ter musculatura para dizer basta nas nossas vidas, em várias perspectivas, né? Numa perspectiva social, quando a gente está falando de injustiça social, quando a gente está falando de desigualdade social, né? É muito importante a gente conseguir dizer basta. Agora, quando a gente está falando também nos nossos relacionamentos íntimos, quantas vezes as pessoas quiseram dizer basta e não tiveram musculatura para isso? E continuaram sofrendo violências diárias ali, cotidianas, porque durante a vida foram ensinadas que dizer basta é falta de educação, né? E, na verdade, o dizer basta não é necessariamente falta de educação. O dizer basta é, olha, assim, desse jeito, não dá mais para continuar. Isso não quer dizer que agora você é meu inimigo, eu estou contra você, não quer dizer isso. Quer dizer que desse jeito não vai dar mais para continuar. A gente vai precisar achar um outro jeito. Então, a indignação e a revolta são sentimentos muito importantes de existirem, porque eles vão ser responsáveis exatamente por a gente ter esse deslocamento, né? A gente se posicionar e a gente falar, tem coisas importantes que não estão sendo cuidadas. Só que para falar isso, a gente precisa muitas vezes atravessar o nosso medo de se posicionar. Dá medo se posicionar, né? Dá medo. Por que que dá medo? Porque a gente não sabe quais vão ser as consequências, né? Quando eu vou me posicionar dentro da minha casa, com as pessoas com quem eu convivo, quando eu vou me posicionar no trabalho, quando eu vou me posicionar diante do governo, quando eu vou para uma greve, quando eu vou para uma passeata, por que que pode dar medo? Porque a gente não sabe exatamente quais vão ser as consequências. E num ambiente muito violento, a gente tem ainda mais medo de se posicionar, né? Se a gente viu pessoas sendo reprimidas, oprimidas, agredidas, punidas por se posicionarem, eu vou pensar duas vezes antes de me posicionar, né? Antes de questionar alguma ideia. Mas a indignação e a revolta muitas vezes cumprem esse papel, né? De vamos com medo mesmo, porque isso daqui, a importância de eu me posicionar é maior do que o meu medo. É uma questão muito maior. Então, a comunicação não violenta, eu acho que acolhe sentimentos como esse, no sentido de não julgar esses sentimentos como sentimentos errados. E não estamos aqui também para deixar pessoas mais dóceis, né? Docilizar ou acalmar as pessoas, porque às vezes é importante a nossa raiva, né? Exatamente para a gente conseguir expressar certas coisas. Agora, o que acontece quando a gente não tem muitos caminhos para lidar com a nossa raiva, né? Quando a gente não tem muito repertório para lidar com esses sentimentos tão poderosos, muitas vezes eles são convertidos em ações destrutivas. Mas em si, esses sentimentos não são destrutivos necessariamente. Às vezes eles são direcionados para ações destrutivas, tanto
em larga escala, quanto em pequena escala também. Agora, é muito compreensível também, né? Ao mesmo tempo, é muito compreensível uma pessoa que está sendo muito oprimida, violentada. Quando essa pessoa explode, muitas vezes ela é julgada, né? Olha aí, que pessoa desequilibrada. Olha, que pessoa violenta, gente. Mas ninguém leva em conta o processo de violência que ela estava passando antes dela explodir, né? Então é muito mais fácil julgar o comportamento de alguém que explodiu do que ter uma consciência de como é que a estrutura está violentando aquela pessoa e chega uma hora que aquela pessoa explode. Aí o problema é da pessoa? É mais fácil dizer que o problema é da pessoa, que é um problema isolado, né? E muitas vezes o problema é da estrutura que vai espremendo aquela pessoa, aquele perfil, aquela população, vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo. E chega uma hora que o basta, ele sai do jeito que deu para sair, né? Muitas vezes o basta, ele não sai do melhor jeito, não sai do jeito mais compassivo, né? Não sai do jeito mais construtivo, mas isso tem a ver também com um acúmulo de violências aí. Agora, a pesquisa uma das pesquisas aí da comunicação não violenta é, puxa, como é que a gente pode tentar interromper as violências que a gente vive de uma forma que não estimule mais violência? Essa é uma pesquisa. Será que é possível, né? Como é que a gente tenta interromper as violências de uma forma que não estimule mais violência? Então, não é que a gente vai ficar quieto e engolir violências, mas também a gente não quer reagir às violências de uma forma que piore ainda mais, que produza ainda mais violência, que produza ainda mais destruição, ainda mais guerra, né? Então, essa é uma das pesquisas da comunicação não violenta. Muito bem, muito legal essa introdução, né? Porque você ampliou de muitas violências, a violência que a gente também impõe a gente mesmo, muitas vezes, nós somos nossos algozes também. Nós vamos abrir aqui para as pessoas comentarem, eu compartilhei aqui também ao vivo no Facebook, já tem um comentário, né, até que ponto buscar novos caminhos representa também um enfrentamento do problema a ser resolvido. As pessoas estão interagindo aqui. Então, aqueles que quiserem comentar ou dar depoimentos ou fazer perguntas para o Pedro, por favor, ou levante a mão, ou ligue o microfone que eu vou tentar cuidar daqui. Então, levante a mão ou sinaliza para mim que a gente vai direcionar o diálogo. Por favor. Eu estou curioso para saber aí de vocês, como é que isso tudo chegou em vocês? Como é que reverberou? Pedro já está fazendo uma provocação. Como é que essa fala dele, como é que ecoou na gente, como é que reverberou? Quem gostaria de falar? Eu só gostaria que ficasse atento, Robson, ao chat aqui, porque tem uma Sim. provocação aqui que é muito legal, viu? Que dá para o Pedro se colocar para a gente, tá? Sim, estava atento, estava olhando lá no Facebook. Você viu? É essa maior, é uma Aham. que está maior, que a Josi colocou. Tem uma aqui, uma cultura de violência, como trabalhar a comunicação não violenta. Como lidar com conflitos e conversas difíceis em relacionamentos cuja comunicação está estritamente virtual devido ao isolamento. Então, são questões que estão chegando para nós. Posso comentar essas questões aí? Vai lá, Pedro. Vai lá enquanto as pessoas interagem aqui. Em uma cultura de violência, como trabalhar a comunicação não violenta, né? Olha,
tem várias formas, eu acho. Tem várias formas que já estão acontecendo por aí, para todo mundo que já começou a pesquisar comunicação não violenta, provavelmente você foi descobrindo cada vez mais pessoas que estão falando sobre esse tema, cada vez mais cursos, grupos de prática, né? Então, tem cada vez mais pessoas fazendo isso. Uma coisa que eu acho que é fundamental, e o próprio Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele recomenda, é que a gente não tente fazer esse tipo de pesquisa ou de aprendizado sozinho, porque é muito mais difícil, muito mais difícil. E se você tentar fazer sozinho, você provavelmente vai chegar em algum momento, sentir que você não está conseguindo se transformar ou não está conseguindo se comunicar desse jeito da comunicação não violenta, que a comunicação não violenta não está funcionando, né? São várias das impressões que eu já ouvi de pessoas que tentaram o caminho individual. Por quê? Porque, como a própria pergunta diz, né? Numa cultura de violência, como que a gente trabalha a comunicação não violenta? Então, assim, a nossa cultura, a cultura na qual a gente está inserido, ela tem muita violência, né? Tem muita violência, mas não é uma cultura só de violência. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas desenvolvendo outros tipos de trabalhos, né? Trabalhos cooperativos, colaborativos, várias metodologias sendo desenvolvidas. Quanto mais a gente vai se aproximando dessas pessoas, dessas metodologias, mais a gente vai descobrindo aí o submundo da cooperação, o submundo da comunicação não violenta. E aí a gente vai descobrindo grupos e redes e comunidades que ajudam a gente a trabalhar a comunicação não violenta. Então, isso é fundamental, eu acho. Assim, para mim, é um elemento que eu não posso abrir mão. Assim, eu não posso abrir mão de pertencer a redes de pessoas que estão pesquisando isso, a grupos de prática, a encontros regulares para trabalhar isso, porque sozinho eu não dou conta. Exatamente por causa do tamanho e do peso, né, e da influência que a nossa cultura, de maneira geral, exerce sobre mim. Então, eu sozinho tentar fazer alguma transformação é muito mais difícil, mas quando eu vou me juntando ali a outras pessoas que também estão querendo pesquisar isso, vai ficando muito mais fácil. Isso não quer dizer que a gente sempre vai ter resposta para tudo, mas às vezes só da gente se juntar com as perguntas assim e falar, bom, são essas as perguntas que a gente tem, né? Ai, nossa, eu também tenho essa dúvida. Nossa, aí aparece outra pessoa que fala, nossa, eu também estou querendo investigar isso. Aí isso já vai dando uma sensação mais gostosa de que a gente não está sozinho no mundo querendo fazer essa pesquisa. Então, como trabalhar a comunicação não violenta numa cultura de violência? Fazendo parte de comunidades, fazendo parte de grupos, de redes que estão querendo investigar isso, porque nessas pequenas bolhas a gente consegue botar um pouco a cabeça para fora e respirar um pouco, né? E aí ter inspiração e ter esperança para continuar e ver pequenas transformações acontecendo e acreditar cada vez mais, né? Porque senão vira só uma teoria, que a gente escolhe acreditar ou não acreditar. Mas quando a gente faz parte de um grupo, começa a botar ali a mão na massa, começa a ver a transformação acontecer, aí não é mais uma crença, aí é uma coisa que está acontecendo. Aí a gente se anima mais, tem mais esperança. A Isabel botou aqui, fazendo parte do pelotão da paz. Sim, se Dá para a unir a gente ver que pessoas. um outro mundo é possível, né? E essa rede nos fortalece, né? A gente, Exato. a gente constrói no coletivo essa força. Muito legal, Pedro. Quem mais gostaria de trazer ou responder a pergunta do Pedro, como que isso reverberou no coração, essa fala, o que ele tem trazido, ou depoimentos, perguntas aí, por favor. Ô, Robson, só uma coisa.
eu me dei conta aqui de que eu respondi uma pergunta, mas não respondi a pergunta seguinte. Vai lá. Tudo bem? Então eu respondo a pergunta seguinte e aí a gente passa a bola para quem quiser trazer alguma coisa. Pode ir, Pedro. Então, a pergunta está aqui. Como lidar com conflitos e conversas difíceis em relacionamentos cuja comunicação está estritamente virtual devido ao isolamento? Então, bom, essa questão virtual, a gente está aqui hoje virtualmente, né? Se encontrando virtualmente. Então, é possível ter vários tipos de encontros virtuais. E é possível ter vários tipos de conversas virtuais. Então, ser virtual ou não garante necessariamente se a conversa vai ser violenta, se a conversa vai ser construtiva ou não. É claro que, assim, quanto mais informações a gente tem sobre a outra pessoa, né? Como é que a outra pessoa está falando aquilo que ela está falando, qual que é o tom de voz, qual que é a expressão facial, né? Quanto menos informações, muitas vezes, mais interpretações diferentes eu posso ter. Então, quantas vezes a gente não recebeu uma mensagem e achou que a outra pessoa estava meio que brigando e a outra pessoa estava falando normal e a gente entendeu que a outra pessoa estava brigando com a gente, né? Ou sendo meio brava, ou ao contrário também, a gente passa uma mensagem para alguém e a outra pessoa recebe como se a gente estivesse dando uma bronca. Então, esses ruídos acontecem virtualmente, mas esses ruídos acontecem presencialmente também, né? Então, antes, quando a gente estava se encontrando mais presencialmente, também tinha ruídos de interpretação e de comunicação. Às vezes alguém reage ou faz uma cara, né? E aí a gente já interpreta de um jeito que não necessariamente é aquele jeito que a pessoa quis expressar aquilo. Agora, a comunicação virtual eu acho que é um grande desafio para nossos conflitos, para as nossas conversas difíceis, porque muitas vezes é desconfortável, né? Cansa ficar olhando para a tela, cansa ficar olhando para o celular, isso tudo cansa, né? Quando a gente olha para a nossa história como seres vivos, né? Nossa evolução, a gente passou muito mais tempo se relacionando não virtualmente do que virtualmente, né? Então, é um terreno muito estranho, assim, para muita gente. É um terreno muito desconfortável para muita gente, que cansa. Tem vários estudos falando sobre o quanto que cansa mentalmente a gente tentar se comunicar através das telas, virtualmente, porque não é o nosso terreno de maior familiaridade. Então, isso é um ruído também, né? E muitas vezes pode dificultar a gente ter conversas difíceis e lidar com conflitos. Mas, mesmo assim, quando a gente vai ampliando o nosso repertório, isso vai ajudando a gente. Mesmo no virtual, isso vai ajudando. Eu tenho várias experiências de comunicação virtual, seja por vídeo, por áudio ou por mensagem escrita, que foram experiências de muita conexão, de muita profundidade, de muito acolhimento, mas precisa ter o repertório para conseguir entrar nesse lugar, né? Então, é nessa pesquisa que a gente vai desenvolvendo essas habilidades mesmo. Mas, realmente, a comunicação virtual pode ser um desafio muito grande, né? Então, é isso. A bola está em jogo, a Nádia pegou a bola. Vamos com a Nádia. Diga lá, Nádia. Eu fiquei muito impressionada, porque no virtual, a impressão que eu tinha é que ia ser sempre uma coisa fria, distante, sem conexão, sem empatia, e não é verdade. Na realidade, hoje, por exemplo, o nosso grupo está morno, não estou sentindo uma emoção, uma vibração, mas nós tivemos o último, que foi um testemunho de um rapaz que viveu Covid, quase morreu, um comunicador, e que ele começou a contar, foi uma coisa impressionante. Quando a gente olhava, as pessoas estavam totalmente envolvidas, e você parece que se conectava pelo olho na telinha, né? Eu fiz também um curso do Instituto Fontes, o Profides, que tinha umas 25 pessoas participando.
Foi muito engraçado, no começo ninguém se conhecia, tinha gente do Brasil inteiro. No final, era paixão, sabe? A gente conseguiu construir nas salas divididas do Zoom uma relação impressionante. Então, eu acho que o que você traz, Pedro, realmente é consciência e é uma energia que algumas pessoas conseguem lançar nos ambientes. E o espaço virtual é um ambiente. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender, né, a ficar assim por mais algum tempo, não sabemos quanto. Acho que ele trouxe uma vantagem, que é pessoas de outras localidades poderem participar, né? Por exemplo, a semana passada, como o convidado era do Pará, nós tínhamos milhões de pessoas do Pará, né? Tinha gente de São Paulo, gente não sei o quê. Então, quando eu fazia os diálogos presenciais, isso não podia acontecer. Então, eu acho que nós vamos descobrir, quando pudermos voltar ao abraço, que de fato todos nós sentimos falta, de que nós vamos ter que aprender a misturar essas coisas, e que elas poderão ser muito legais misturadas, né? Então, eu acho que tem todo um aprendizado por aí. Mas eu acho que a energia, ela acontece também virtualmente. A minha experiência me levou a perceber isso. Legal, legal. Alguns minutos. Oi, Posso dar uma palavra? Eu estava aqui Claro, ouvindo e procurando aqui também, porque eu comecei a entender e a ver, e a conhecer a não violência a partir de Gandhi, e que foi até uma coisa que conversamos sobre a espiritualidade, né? Então, eu estava procurando aqui uma frase, tem uma frase, na verdade, eu tenho uma que sempre me segue, de Gandhi, que diz: a violência, olho por olho, o mundo ficará cego. E tem uma que responde um pouco a pergunta, embora fosse de século passado, né? E não fala do virtual, mas é essa que eu estava procurando, que diz que que entende, é assim que eu vejo, que se você você recebe violência e volta a violência, você fica cego, o mundo fica cego, né? Então, na questão do virtual, o que acho que eu vejo muitas vezes, as pessoas, uma agride, a outra vem e agride, né? Por que não fazer uma pergunta? É isso mesmo? Não volte com uma agressão. Você voltar com o pensar é uma forma também de não violência, né, Pedro? É isso que eu queria ver com você, quer dizer, o pensar como responder ou como falar é importante para que não haja um confronto, né? Ou, como diz popularmente, quando dois bicudos não se bicam, né? Mas eu entendo essa questão da não violência dessa forma. Se olho por olho, vira o caos, viram todos cegos, né? E, para mim, o máximo, o Gandhi foi o grande... o Rosenberg, depois ele trabalha mais... A Rosenberg admite a violência e Gandhi não, né? Só se é para fugir da covardia. Mas, de qualquer forma, eu entendo nessa questão virtual e hoje que a gente tem que se confrontar com faça pensar e não agrida, porque agredindo de volta não há nenhuma resposta correta. Não sei o que você pensa, Pedro. Olha, eu acho que você trouxe uma palavra aí que ela é uma palavra importante, assim, nessa discussão, que é o confronto, né? E que o confronto é diferente do conflito, porque o conflito faz parte da vida, assim, o conflito é um choque, né? É um choque que pode ser um choque de intenções, pode ser um choque de entendimentos, pode ser um choque, né? O conflito tem essa ideia de algo bateu em algo. Pode ser literalmente, pode ser simbolicamente, pode ser na nossa comunicação, a gente se esbarrou em alguma coisa, ou a gente chegou num lugar que surgiu uma tensão. Isso pode ser visto como um conflito, né? Não necessariamente um conflito é quando as pessoas machucam umas às outras, mas o conflito pode ser um momento
de alguém chegar e revelar, olha, isso não está bom para mim, será que você poderia fazer de outro jeito? Ou como será que a gente pode fazer porque não está bom para mim assim, né? Isso pode ser um conflito. Agora, o confronto, eu acho que tem a ver com isso que você trouxe, né, Lia? Que é quando a gente se engancha no conflito de tal forma que a gente fica um contra o outro. E muitas vezes essa é a primeira reação, né? Se eu acho que eu estou sendo atacado, muitas vezes eu caio para dois lados. Ou eu ataco de volta, ou eu tento me defender, né? Que são reações muito rápidas nossas. Quando a gente interpreta uma situação, pode ser um ataque sutil, pode ser uma coisa que alguém falou que você se sentiu um pouco atacada, não precisa ser muito, mas um pouco atacada. E aí, quando você se dá conta, você já está elaborando um argumento para jogar de volta, para também falar, mas você também não sei o quê. Né? E vira esse ping-pong de acusações, muitas vezes, esse ping-pong para ver quem que está certo, quem que está com a razão. Né? A gente tem essa expressão, quem que está com a razão? Ah, mas eu estou com a razão. Ou a outra pessoa está com a razão. Geralmente, todas as pessoas acham que estão com a razão. Todas as pessoas acham que estão certas. Então, essa disputa para ver quem está certo, muitas vezes é uma disputa falida, porque cada uma está achando uma coisa. E aí, então, muitas vezes o conflito ele vira confronto, mas não necessariamente o conflito é confronto. Agora, eu não estou falando aqui que o conflito é gostoso, ou é uma coisa, né, tranquila. O conflito muitas vezes é tenso, é desconfortável, é amargo, é incômodo, né? E muitas vezes esse incômodo faz a gente reagir rápido. E a nossa reatividade é uma habilidade que a gente foi desenvolvendo evolutivamente também para proteção, né? Então, a reatividade não é necessariamente ruim. Né? Quando a gente pensa em reatividade, geralmente a gente pensa que é uma coisa ruim, não é? A reatividade é uma coisa muito ruim. Mas a reatividade é a nossa capacidade de reagir a uma situação. Então, se vem uma pedra voando aqui para pegar no meu olho pisca, sem eu pensar duas vezes. Isso é uma reatividade que está a serviço da minha proteção. Né? Então, a reatividade é muito importante, a nossa capacidade de reagir. Mas, ao mesmo tempo, quando eu opero constantemente na reatividade, isso pode ser um problema, porque aí eu vou acreditar nas minhas primeiras impressões das situações, né? Eu vou me jogar de cabeça nas primeiras reações que eu tiver quando eu me sentir atacado ou não. Então, isso que você está trazendo, Lia, eu entendo que é essa habilidade de pensar um pouco, né? Pensar duas vezes e falar, opa, será que é isso mesmo? Né? E ao dar esse passo para trás, muitas vezes eu ganho mais perspectiva, né? Literalmente, quando eu dou um passo para trás, quando eu chego um pouco para trás, eu vejo uma coisa que eu não estava vendo antes. Eu vejo um ângulo aqui que eu não estava vendo antes. Então, esse passo para trás muitas vezes pode ajudar a gente a não pular de cabeça na piscina sem checar se a piscina está com água ou não, né? É. E Pedro, fazer o outro pensar também, né? eu ia só acrescentar aqui, Pedro, Lia, que há uma outra reação perigosa, que é a não reação, a passividade, onde a pessoa... Que Gandhi chame de covardia. De covardia, exatamente. Onde a pessoa se anula diante da situação e ela acaba corroborando com a agressividade, porque ela também incorpora essa autoviolência. E isso a gente tem que cuidar disso. Por isso, eu acho que o autoconhecimento aí vai ajudar bem. Pedro tem um comentário aqui no chat sobre como dar o primeiro passo se a pessoa tem alguma dificuldade de timidez, de introversão. Tem esse comentário. E peraí, deixa eu abrir E aqui. tem um outro que fala que convive com uma pessoa Isso. tóxica diariamente, e isso traz um desgaste muito grande para ela. Acho que não Isso. podemos deixar essas pessoas sem algum comentário. Exatamente, estava abrindo aqui para ler tudo. Então, Pedro, você, por favor, comenta aqui.
Eu acho que o primeiro passo pode ser muita coisa, assim, depende da pessoa e depende do que ela gosta mais ou sente mais facilidade, né? Os meus primeiros passos foram fazer workshops, foram ler o livro da comunicação não violenta, foram ver os vídeos do próprio Marshall Rosenberg no YouTube, que tem vários vídeos legais, né? Agora, tem uma prática que pode ajudar também, que é uma prática de você começar a fazer um diário. Se você quiser, você pode começar a fazer um diário de como você está se sentindo. E aí, regularmente, se você quiser todo dia, uma vez por semana, você escreve sem culpa, sem julgamento, o que está vivo aí dentro, o que você está sentindo, o que você está sentindo que está vivo, do que você está precisando. Esse é um trabalho de autocuidado, porque ao botar isso para fora, a gente vai organizando essas ideias, tendo mais consciência disso que está vivo dentro da gente, né? E aí, com mais consciência, a gente consegue cuidar. Com menos consciência, é mais difícil cuidar. Com mais consciência, a gente consegue cuidar. E um outro passo que eu acho que pode ser muito legal é procurar ambientes seguros, né? Porque se uma pessoa acha difícil se expressar, se ela tem medo de se expressar, é porque muitas vezes ela não sente tanta segurança em se expressar. Então, eu não diria para você começar a se expressar assim, livremente, já nos ambientes nos quais você não sente tanta segurança, né? Eu acho que começar aonde você sente mais segurança, em grupos de estudo, em grupos de prática, em grupos que criam um ambiente seguro, eu acho que é um passo que pode ajudar muito, porque aos poucos a gente vai desenvolvendo, né, essas habilidades e vai aprendendo. E aí fica muito mais fácil aprender quando a gente não se sente ameaçado, né? Então, fica muito mais fácil de acertar, errar, entender outras coisas, voltar, corrigir, fica muito mais fácil quando a gente não se sente ameaçado, né? Então, por isso que os ambientes de aprendizado, quando eles são acolhedores, eles potencializam muito o aprendizado. Porque a gente fica mais à vontade de experimentar quando a gente não está se sentindo ameaçado. Então, acho que esse é um outro passo que pode ajudar também a desenvolver essas habilidades. E aí tinha uma outra pergunta que era do relacionamento tóxico. É isso? Isso. Bom, relacionamento tóxico é uma questão que é uma questão crítica para muitas pessoas, né? Muitas vezes é difícil você reagir a um relacionamento tóxico. Acho que tem alguém com o microfone aberto aqui. É aí que eu estou vendo. Uma das coisas difíceis do relacionamento tóxico, né? Bom, existem vários tipos de relacionamento tóxico, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Existem várias formas de se relacionar que são tóxicas. Agora, o relacionamento tóxico, muitas vezes, ele não vai ter espaço para você experimentar uma outra forma de você se comunicar. Porque está num grau que está tão tóxico que é muito difícil transformar alguma coisa ali, né? E transformar sozinho também é muito difícil. Então, uma das coisas que são muito recomendadas para relacionamentos tóxicos é exatamente você começar a achar pessoas que possam te apoiar a lidar com esse relacionamento, né? Inclusive decidindo se você vai querer continuar investindo nesse relacionamento ou se talvez vai ser mais saudável para você interromper esse relacionamento. Talvez interromper por um período ou interromper por um tempo indeterminado, né? Mas essa é uma das grandes dúvidas das pessoas que têm relacionamentos tóxicos, é assim, puxa, eu sei que essa pessoa não é assim. Talvez seja só uma fase. Talvez essa pessoa consiga mudar. Eu acredito que ela pode mudar. E aí a gente vai continuando no relacionamento e o relacionamento continua tóxico
né? E fica cada vez mais difícil sair daquele relacionamento, principalmente se tem alguma dependência financeira da outra pessoa, né? Então, uma das grandes dicas de quem lida com relacionamentos tóxicos, né, em pessoas especialistas em relacionamentos tóxicos, não se isole, porque quanto mais você se isolar, mais difícil vai ser você lidar com isso que você está vivendo. Não se isole. Ache pessoas com quem você possa conversar. Pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ser amigos, né? Mas ache pessoas que possam te apoiar, porque o isolamento dificulta muito qualquer tipo de transformação no relacionamento tóxico. Você continuando no relacionamento ou mesmo interrompendo. Mesmo para interromper, é importante ter apoio de outras pessoas, né? Porque muitas vezes uma pessoa quer interromper o relacionamento e a outra não quer. E aí fica mais difícil interromper também, né? Muito bom, muito bom. Um comentário que eu queria fazer aqui, porque alguns minutos antes de começarmos, a Alessandra tinha chegado, a Túlia, e eu gostei muito de ouvir a Alessandra dizendo que ela, como educadora, está levando a comunicação não violenta para as crianças. Então, é algo que tem que começar muito cedo. Alessandra, conta para a gente o que você está fazendo. Isso é muito legal. Então, Robson, na verdade, eu amo ouvir assim o Pedro, porque eu me identifico muito com essa questão de que a comunicação não violenta não é uma técnica, né? É um jeito de estar, um jeito de ser. Então, assim, hoje mesmo ele ficou falando dessa questão de você aumentar o seu repertório, né? De você exercitar essa musculatura para que você possa lidar com essas situações, você ter ali esses instrumentos. Então, eu sou uma sonhadora com isso, né? Com as crianças e fico vendo a maneira que eles realmente já vêm interagindo. Às vezes são crianças que são educadas mesmo nessa cultura de recompensa, né? Do certo e errado, eu sou o bom, você é o mal. E aí eu comecei a pensar muito até na elaboração de parentes. Até os próprios professores, eles partem muito para sempre um julgamento da situação, né? Então, você julga, você rotula as crianças, como a gente também faz, às vezes, nas nossas relações, assim, isso tem me interessado muito. Então, assim, eu penso que em estudar mais, né? Desenvolver mais essa minha musculatura, esse meu repertório, eu estou buscando muito isso, começar a fazer um grupo pequeno com a minha equipe para que a gente possa estudar isso e arrumar uma outra maneira de lidar com os conflitos das crianças, com uma outra maneira de conversar com as crianças determinadas coisas, partir também para essa orientação para os pais, para bate-papo. Eu acho que tem muita gente querendo acertar, sabe? Não tem como, né? Não sabe como. E aí é por aí eu estou me enfiando nessas redes, agora encontrei vocês, hoje foi muito bom. É um sonho, né? Mas assim, eu estou muito, muito animada, muito feliz, acho que cada vez que eu escuto vocês, eu me alimento um pouco disso e vamos continuar, vamos ampliar essa rede aí, essa força, né? Para o bem, para essa mudança que a gente quer ver. Muito bom. Como que isso é complexo? Você falando e trazendo esse assunto, eu me lembrei de uma experiência minha. Há alguns anos eu fui convidado pela Secretaria de Educação de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma série de workshops com os diretores de escolas e coordenadores pedagógicos sobre como construir uma cultura de paz. A pessoa que me convidou tinha um livro meu e, por causa desse livro de valores humanos, me chamou para fazer esse trabalho lá. E nós fizemos vários grupos. Inicialmente, eles queriam fazer com todos os professores, mas não era viável para a prefeitura. Fizeram só com os diretores e coordenadores pedagógicos. E a gente ouviu muitos relatos, mas eu me lembro de uma situação que me marcou, que a gente estávamos, a Lúcia, que é minha esposa, e eu trabalhando juntos, e quando a gente voltava do almoço, a gente fazia uma atividade que era um jogo cooperativo,
de aquecimento, que era o que a gente chamava de um pique-abraço. Se você tivesse abraçado com alguém, o pique não poderia pegar em você, mas não podia ficar abraçado o tempo todo. Abraçava e soltava, e quem estava no pique corria atrás das pessoas. E geralmente as pessoas corriam ao encontro de outra pessoa para abraçar e soltava. E tinha uma pessoa que ela corria de todo mundo. Ela sabia da Covid, né, Robson? Porque esse exercício hoje aí. E não era tempo de Covid. Todo mundo correndo para se abraçar, me deu uma saudade da possibilidade de fazer isso. E ela corria de todo mundo e, obviamente, o pique sempre pegava nela. E naquela hora, quando acabou esse momento, a gente foi conversar e perguntamos o motivo de que ela fazia isso. Ela falou que ela nunca foi abraçada na vida. E o espanto é que eu me lembro que ela tinha 52 anos de idade, 2 filhas, e aí a gente fala assim, nossa, ou ela nunca se sentiu abraçada. Ela era diretora de uma escola, e a escola que ela era diretora era que tinha maior índice de violência entre as crianças e tudo mais. E eu soube, através da pessoa que tinha me contratado, que a relação dela como diretora, né, a chefe da escola, com os professores, era de violência e que reverberava em toda a escola. E aí eu comecei a refletir, olha só como faz falta um abraço. Porque aquela pessoa que disse que fugia do abraço porque nunca foi abraçada, depois eu convidei para que todos a abraçassem, e ela chorou convulsivamente quando ela recebeu abraços. Não sei o que aconteceu depois, mas era inevitável fazer essa leitura do índice de violência da instituição que ela dirigia com a questão da falta de afeto. Então, a gente pode olhar também nessa perspectiva, como que falta afeto, falta amorosidade nas relações, numa escola, em uma empresa, em uma família, porque isso se expande para todos os lugares. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai falava, se você brigar na rua e apanhar, quando chegar em casa, apanha de novo. Então, é uma estrutura de violência que passa para todos os lugares. Então, a gente começa a ver que não é só... E eu acho que foi muito bom você ter falado isso, Pedro, que a gente não está falando de fórmula, nem de metodologia de comunicação ou técnicas de comunicação. A gente está falando de um outro nível de consciência que, no meu entendimento, envolve afeto, envolve autoconsciência, autoconfiança, segurança, amor, muito mais. Faz sentido isso para vocês? Eu estou curioso para ouvir mais vozes também. Quem quiser falar aí, como é que foi, o que sentiu, comentar, perguntar, trazer alguma impressão. Boa noite. Lucília, pode falar isso. Boa noite. É bem interessante isso que você colocou agora sobre o que você está fazendo dentro de você para florescer externamente, né? Que você causa uma reação positiva. E durante essa discussão toda, em várias situações, eu me deparei com a mesma questão. Inclusive, quando o Pedro falou, pergunte aí, eu deixei passar, mas vamos lá. Eu acho muito difícil, porque assim, eu estou tendo mais contato com isso agora. Há muitos anos que eu venho pensando nessa questão da comunicação, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em relação ao meu tom. Ele sempre foi muito imperativo, embora o meu sentimento traga uma coisa, o som da minha voz leva a outra. Eu sempre tive essa dificuldade. Então, eu sempre olhei para a comunicação não violenta
nessa questão, na questão da colocação da voz. E depois de conhecer o Pedro, eu comecei a pensar um pouco melhor sobre toda essa gama que envolve comunicação não violenta, inclusive a comunicação conosco. Agora, tem uma coisa que eu acho muito difícil, porque, assim, para quem entra nesse mundo já com uma certa bagagem, existem vários relacionamentos viciados dentro de uma comunicação. E, na grande maioria, existe um vício muito grande da culpa, ele já entrou falando sobre isso, a relação da culpa, do revide, da guerra. E, geralmente, quando o relacionamento ele é viciado já, é muito difícil de você existir nessa nova roupagem da comunicação não violenta, porque a gente começa a ter embriões, assim, de repertório. E aí você quer exercer isso, mas existe uma coisa tão viciada que você, nessa sua nova roupagem, nem consegue existir. A pessoa, ela se relaciona com aquilo que já está na cabeça dela. Então, você faz uma pergunta, por exemplo, aquela pergunta, ela tem um outro significado lá de trás. Então, assim, uma vez eu ouvi a Eva Vilma falar uma coisa muito interessante. Dela, uma posição... Ué, mas você não... Ontem você disse outra coisa. Você não se posicionou assim ontem? Ela falou, mas ontem eu era uma pessoa. Hoje eu sou o que eu era ontem, mais 24 horas de experiência. E eu escutei isso, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 57. E eu não esqueci. E assim, eu falei isso por quê? Por causa desse relacionamento viciado. Hoje em dia, tem algumas relações que eu não posso me isentar. Eu tenho que manter essa comunicação. Mas é uma comunicação tão viciada na violência que eu percebo que eu não consigo existir nela. Então, assim, independente de eu estar conseguindo repertório, eu não consigo existir porque tudo que acontece tem um sentido dentro da cabeça da outra pessoa. E eu não consigo sair disso, eu não consigo penetrar, não consigo uma osmose nisso, porque se eu faço uma pergunta, ela tem um significado muito pesado de crítica, seja do que for. Se eu fico ausente, não faço um comentário, essa ausência tem um peso também negativo. Eu não encontro um caminho, Pedro, nesse sentido. Não sei se eu consegui me expressar. Pedro, me ajuda, Pedro. Eu acho muito difícil, porque por mais que eu consiga amadurecer nisso e perceber, dar um passo atrás e falar, não, eu posso reagir diferente, mas eu não consigo existir na relação. Lucília, olha só, que legal que você trouxe isso, porque eu acho que muita gente aqui pode se identificar com isso que você está falando, né? Eu acho que todo mundo aqui tem algum tipo de relacionamento que é aquele relacionamento que te fisga mais, né? Que você até quer mudar o jeito, mas quando você vê, cai nos padrões antigos, ou você sente que a pessoa, quando se relaciona com você, ela se relaciona com você e com a história toda, né? Não só com aquele momento, né? Então, assim, às vezes uma frase que você fala, que para outra pessoa teria um outro peso, para essa pessoa tem um peso muito maior, porque essa frase, ela conecta com toda a sua experiência que você teve com aquela pessoa, que envolve dores, né? Que envolve frustrações. Então, eu acho, Lucília, que você está falando sobre talvez as relações mais desafiadoras, que são essas relações, sabe? Que são essas relações que dá uma certa sensação de impotência, né? Você tá ali estudando a coisa, tá tentando transformar, mas quando você vai se relacionar com essas pessoas, a coisa é tão intensa, tão forte, que muitas vezes você fica até sem saber, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Porque quando eu falo é ruim, quando eu não falo também é ruim, né? Então, eu me identifico muito com isso, e eu acho que muita gente se identifica aqui, porque essas são as relações, acho que mais desafiadoras nesse campo
da transformação da nossa comunicação. E muitas vezes essas relações são as relações familiares, né? Relação com filho, com pai, com mãe. Ou, se for profissional, muitas vezes é uma relação que é profissional, mas já tem uma história também, né? Essas são as relações mais desafiadoras e que exigem não, que pedem mais tempo mesmo, trabalhando essa musculatura para a gente conseguir, né? Quando a gente encontra com aquela pessoa, achar alguma brecha para ir para um caminho novo, que não seja o caminho antigo, né? Às vezes é um jeito que eu vou escutar a pessoa, às vezes é uma palavra diferente que eu vou usar, um jeito diferente que eu vou reagir, mas a gente está falando de milímetros, né? A gente está falando de milímetros, porque é difícil transformar, é muito difícil, principalmente se é uma relação mais visceral, assim, ou que é muito intensa, que é carregada emocionalmente. Mas esse trabalho, assim, experiência própria, tá? Hoje em dia, eu me relaciono com pessoas, assim, meu pai, minha mãe, pessoas da minha família, que são relações mais viscerais, de um jeito muito diferente do que eu conseguia antes. Talvez alguém olhe para o jeito que eu me relaciono com eles e fale assim, mudou uma coisinha ou outro, 1 milímetro ou outro, mas para mim mudou muito, muito. A minha capacidade de expressar certas coisas, de ouvir deles certas coisas, mudou muito. Agora, faz 7 anos que eu estou aí trabalhando essa musculatura e ainda tem muito para trabalhar, né? Então, eu acho que é isso mesmo. É um desafio. Essas situações são, assim, a faixa preta, sabe? É a faixa preta. Esse tipo de relação é a nossa faixa preta de desafio mesmo, que vem com essa carga toda da história, né? De todas as dores que, de alguma forma, foram se acumulando ali e que voltam, né? Quando a gente interage com aquela pessoa, isso tudo volta, como se não zerasse, né? E isso é muito aflitivo, porque muitas vezes dá essa vontade de falar, nossa, vamos zerar essa relação, vamos tentar começar de novo, mas é muito difícil, né? É muito difícil. E é muito difícil ver as pessoas, como você falou, né? Eu encontrar com uma pessoa da minha família, numa relação muito próxima, e olhar para ela e me perguntar quem será que é essa pessoa hoje? É muito difícil, porque eu bato o olho e já vem toda a história, né? Obrigado, Pedro. A gente está com o depoimento aqui da Beatriz, né, dizendo que às vezes algumas pessoas esperam uma postura agressiva ou arrogante, mas ela prefere se manter firme com os valores, que sabe que está no caminho certo. Com certeza, eu acho que é nesse sentido que o que a gente está falando aqui tem que se basear, tem que se fundamentar nos valores e a gente fortalecer essa musculatura. Gente, nós não temos mais tempo e o assunto daria para a gente prosseguir aqui por mais algumas horas. Temos aqui talvez uns 3, 4 minutos. Se alguém quiser deixar no chat alguma palavra, quiser falar, a gente abre para isso aí, porque a gente tem que terminar. Pois não, Valécia? Pode falar. Boa noite. Esse ano eu recebi um desafio novo de vida, que é trabalhar no núcleo de mediação de conflitos escolares. Né? Um desafio absolutamente novo para mim. E por causa desse desafio, este ano foi que eu vim tomar conhecimento da CNV e estou tentando me aprofundar nesse mundo. Então, eu gostaria de que vocês me dessem dicas de... Né? Meu desafio é com professores, de diretores, e como eu não tenho essa bagagem e preciso dela para exercitar esse novo desafio, então, dicas para mim serão sempre bem valiosas, né? Tá bom, De leitura, siga o Pedro. Siga o Pedro. Vai lá, Pedro, dá seus contatos.
Olha, o que eu posso falar muito rapidamente é, se você quiser me seguir aí nas redes, né? Ou se quiser mandar uma mensagem no privado também, a gente pode continuar essa conversa. Eu estou sempre compartilhando materiais gratuitos, PDFs, no meu site tem muita coisa gratuita também. E Tá fica à bom. vontade para beber aí dessa fonte e eu me disponibilizo a ajudar do jeito que eu puder também. E parabéns pela nova aventura aí. E é uma dica que eu acho que é uma dica fundamental, é essa dica que já foi falada aqui, assim, você achar apoios, né? Você achar fontes que possam te apoiar nisso e se colocar como uma pessoa que não é dona do caminho, né? Mas é uma pessoa que está propondo um caminho, convidando as outras a embarcar nesse caminho, que vai ser baseado em co-construção também, né? Não vai ser um caminho de imposição, mas vai ser um caminho de construir junto. E isso muitas vezes ajuda as pessoas a embarcarem, quando elas não sentem que vão ser obrigadas a alguma coisa, mas que é um convite e que a voz delas também é muito bem-vinda, né? Qual a melhor rede para te mandar o direct? Qual a melhor opção de Pode te... ser ou no Facebook ou no Instagram. É só procurar lá, Pedro Consorte. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você. Pedro, no chat tem gente falando que a gente tem que ter mais conversas sobre o tema. Então, se você puder, a gente pode voltar a fazer contato para ter mais encontros. Com certeza, com certeza. Estou muito feliz de estar trocando aqui. O tempo passou muito rápido e tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente trocar dentro desse assunto. Com certeza eu topo outras rodas de conversa aí, porque tem muita coisa para ser falada ainda, né? Tá bom. Muito obrigado, Pedro, por sua generosidade em compartilhar Obrigada, sua experiência Pedro. conosco. Obrigada a todo mundo. Obrigado a todos. A gente continua, daqui a 15 dias a gente tem outro encontro. Eu divulgo nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também por e-mail naqueles que cadastraram. Serão sempre muito bem-vindos e bem-vindas para a gente refletir sobre temas que são essenciais para nós. Muito obrigado a todos que vieram. Muito obrigado. Boa noite. Gente, Boa Tchau. noite, nós te agradecemos também pelo convite, viu? Foi um prazer, Robson, Que Pedro bom. também, viu? Obrigado, Boa Pedro. noite. Obrigado, Robson. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. obrigado. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Foi Obrigada, ótimo. gente. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Robson, esse encontro fica gravado em algum lugar, não? Fica gravado, eu vou colocar depois no meu canal no YouTube e compartilho nas redes sociais. Que legal. Tá bom? Obrigado, Pedro, querido. Foi muito legal. Obrigado.